Olá, Kleber. Eu vou responder todas as tutorias que você mandou aqui em uma só, tá? Então, eu vou te mandar o mesmo link. Então, como você não conseguiu pegar a ideia com essas descrições aqui das contas, eu vou tentar explicar aqui no vídeo para ver se eu consigo fazer com que você consiga perceber o que está acontecendo. Então, no exercício, ele está pedindo a derivada do y com relação ao x e ele me dá a equação que é para ser derivada. Veja que não é possível isolar o y de maneira que o y seja escrito apenas como uma função de x, tá? Por mais que você tente isolar, você não vai conseguir. Você vai aparecer, sei lá, alguma coisa do tipo, y ao cubo vezes 1 menos y, daí distribui, aí fica um y à quarta, enfim, você não consegue isolar de forma que isso aqui fique uma função de x. Portanto, a maneira de fazer essa derivada vai ser usando a regra da derivada implícita. O que isso quer dizer? Quer dizer que dentro dessa equação aqui, implicitamente, eu tenho que o y é uma função de x, mas eu não consigo escrever isso daqui explicitamente, ou seja, eu não consigo escrever essa equação aqui certinha, bonitinha. Por isso, ela é dada dessa maneira e a gente precisa trabalhar com ela, ok? Bom, para começo de ideia, né, a gente vai pegar essa equação e vai derivar ambos os lados em relação a x. Por quê? Porque eu quero a derivada do y em relação a x. Então, se eu quero a derivada em x, eu vou derivar em x ambos os lados. E aí, vou fazer a operação com esses termos ali que eu tenho. Então, do lado da esquerda, eu tenho x ao cubo vezes esse termo entre parênteses, que é 1 menos y. Então, veja, x ao cubo vezes alguma coisa, então isso daqui é uma regra do produto. Qual é a regra do produto, né? Então, se eu tenho lá um produto de U por V, eu faço U'(V) mais V'(U), ok? E aí, eu tenho que aplicar isso daqui no meu lado da esquerda do sinal de igual. Do lado da direita, acontece a mesma coisa. Eu tenho aqui x mais 2 vezes y ao cubo. Então, também eu vou aplicar a regra do produto aqui do lado da direita. Veja, mas aqui esse y ao cubo ele não é x, então a derivada dele é zero. Não, lembre que a gente está falando que isso daqui é uma derivada de função implícita, então é implicitamente que isso aqui está acontecendo. Por isso que eu não posso dizer que a derivada do y em relação a x nesse exemplo é zero, tá? Porque você não sabe qual é o resultado dessa função f de x aqui, então você precisa fazer as contas como se esse termo fosse de fato, então, uma função de x, tá? Bom, então, para começo aqui, esse lado da esquerda, você tem, então, o x ao cubo vezes o 1 menos y. Então, usando aqui a minha regra da derivada do produto, eu posso dizer, por exemplo, que o meu u vai ser x ao cubo e o v vai ser 1 menos y, ok? E eu vou derivar ambos os lados das duas equações aqui que eu acabei de montar em relação a x. Então, vamos deixar isso daqui escrito, né? Ok? Aqui, se eu estou fazendo a derivada aqui do u, eu vou escrever o u', né? Porque eu vou precisar dele na fórmula. A derivada de x ao cubo com relação a x, a gente sabe que é 3x ao quadrado, né? Porque na nossa tabela, se eu tiver essa variável k, por exemplo, elevado a n, e eu vou fazer a derivada dela em relação a ela mesmo, então vai ser nk n menos 1, ok? Então, essa variável k que está aqui também tem que estar aqui, senão eu não consigo fazer a derivada, né? Então, é uma com relação a ela mesma. Já nesse caso aqui, no v', né? O que a gente vai ter? Primeiro, a derivada do 1 em relação a x, menos a derivada do y em relação a x, né? Então, derivada de constante, zero. Então, isso sim dá zero. Agora, essa derivada do y em relação ao x, ela não é zero. Por quê? Porque implicitamente isso existe, apesar de eu não saber escrever. Então, isso daqui não é zero, beleza? E aí, eu vou substituir lá na fórmula do produto para fazer o lado da esquerda do sinal de igual aqui. Então, como que vai ficar?
v, então u' 3x², vezes o v aqui que eu tinha, que é 1 menos y, tá aqui, mais v'u. Quem que é o meu v'? Menos dy dx, vezes o u, que é x², ok? Mesma ideia para o termo da direita. Também vou organizar ali usando u e v, né? Então, o caso aqui da direita, deixa eu até trocar de cor para a gente deixar mais claro, né? Então, aqui do lado da direita, a gente pode dizer que o u é x mais 2 e que o v é y², né? Vou fazer a derivada, então, em relação a x. Derivada de x em relação a x é 1, mais a derivada da constante, que é 0. Então, u' deu 1. A derivada aqui do v agora em relação a x. Então, eu tenho que a derivada em relação a x do y². Isso daqui é uma regra da cadeia. Lembra que a regra da cadeia tem duas maneiras de ser escrita. Então, como que é a regra da cadeia, né? Ela vai ser aplicada quando eu tenho uma função composta, né? E aí eu quero fazer a derivada disso aqui. A fórmula dela é a derivada da g vezes a derivada da f aplicada na função g. Então, se a f tem uma g dentro dela, eu derivo a função de dentro, derivo a função de fora, só que na função de dentro. E a outra maneira de escrever a derivada da regra da cadeia, né, dado um dy dx, se o meu y não for diretamente para o x, né, então se eu não conseguir escrever explicitamente essa questão aqui do y igual a f de x, eu posso usar uma variável auxiliar que me faça com que isso aconteça. Então, por exemplo, se eu tiver o y com relação a uma variável u, e essa variável u consiga ter uma relação com x, se eu simplificasse esses du's aqui, né, pensando que isso daqui é um produto, eu ia voltar lá para o dy dx, tá? Então, é outra maneira de escrever exatamente a mesma regra, serve igual. Se você pensar também, né, não usar y para a gente não confundir com x e y, né, pensar que isso daqui é um f, né, uma função que seja, e essa variável auxiliar entra ali para te ajudar. Então, só para você entender aí como que vai funcionar essa regra da cadeia para esse caso. Então, a gente tem ali, né, a derivada de y² com relação a x. Então, aqui no caso, né, eu vou colocar no lugar do f, y². Então, a gente vai usar a fórmula de baixo, tá? Essa fórmula aqui de cima a gente não vai usar para esse exemplo, tá? Eu vou usar essa fórmula aqui de baixo, que é mais conveniente. Então, o meu f, ele é y², né? A minha variável auxiliar aqui seria uma boa escolha eu pegar, no lugar desse u aqui, y na fórmula. E aí, dessa forma, se eu fizer isso, né? Então, ó, eu estou procurando, no meu exercício, a derivada do y² com relação a x. Então, como que eu vou fazer a derivada do y³ em relação a x se o meu y não vai diretamente para o x? Eu não sei quanto que isso aqui vale. Então, eu vou usar aquela regra da cadeia, que é a fórmula, né, df sobre du dx, e vou fazer as trocas que eu preciso. A minha função é a função y². Ela é uma função dy, portanto, o u aqui vai ser y, é ele que vai ser meu auxiliar. E aí, o x vai entrar depois, porque é o x que eu estou procurando. Veja o que aconteceu. Aqui eu tenho a derivada de y² com relação a y. Então, caiu exatamente aqui, ó. Ao invés de k, a gente tem y aqui. Então, é a derivada normal. A gente vai derrubar o expoente e o expoente menos 1. Então, esse primeiro aqui é esse resultado. Vezes dy dx. Dy dx eu não sei, é quem eu estou procurando, não é? Então, eu ainda não vou fazer essa conta, tudo bem? Então, isso daqui é o meu v', tá? Então, o v' é tudo isso daqui. E aí, eu vou fazer a substituição. U' mais v'. Então, aqui para o lado da direita, vamos lá. U', 1 vezes o y², que é o v. Então, olha lá, U', 1 vezes o v, que é o y². Mais v'. Então, mais v'. O v' aqui, ó, 3y² dy dx, tá aqui o v', vezes o u, que é x mais 2.
tá? Então, fez aqui todo esse trabalho, agora a gente precisa fazer a resolução com relação a dy dx, certo? Porque é esse termo que eu estou procurando. Então, eu tenho que isolar o dy dx. Como que eu vou fazer isso? Vamos fazer as distributivas e agrupar os termos que a gente conseguir. Então, ó, daqui do lado da esquerda, esse termo aqui, deixa eu pegar uma outra cor. Esse termo daqui eu vou mandar lá para o outro lado, tá? E esse dy dx eu vou deixar aqui por enquanto. Esse daqui tem dy dx e eu vou mandar para o outro lado. E esse aqui, como ele não tem, permanece aqui. Então, olha lá, esse termo aqui veio negativo para cá. Então, opa, deixa eu apagar isso aqui. Então, ele veio negativo para cá. Esse termo aqui foi negativo para lá, ok? Ficou o y ao cubo aqui e ficou esse x ao cubo dx com esse sinal daqui e aqui, né? Beleza. Continuando agora, deixa eu descer um pouquinho, a gente vai fazer as continhas, né? Então, aqui, eu vou fazer essa distributiva, né? Esse x ao cubo aqui, eu não vou mexer nele, deixa. Aliás, aqui eu, inclusive, fiz uma operação para facilitar a minha vida, porque eu já vi que o meu dy dx, ele tem sinal negativo nos dois termos. Então, eu vou multiplicar todo mundo por menos 1. Todas as equações aqui vão ser multiplicadas por menos 1. Então, vai ficar positivo aqui, negativo aqui e positivo aqui. Tá? Então, aqui, daqui para cá, eu só mudei o sinal. Aí, aqui, agora eu vou fazer essa distributiva, para também não me atrapalhar na hora de fazer a distributiva, né? Então, o x vezes y ao quadrado e o 2 vezes 3y ao quadrado, deu 6y ao quadrado, e esse dy dx ficou aqui. Não vou fazer a multiplicação dele aqui, tá? Só multipliquei por esse termozinho assim, tá? Então, como se eu tivesse feito isso daqui. Muito bem, o lado daqui também fiz a mesma coisa, né? Distribuí. Então, 3x² vezes 1, 3x² vezes menos y, tá? Aí, aqui, veja que ambos os termos têm aqui o dy dx, né? Aqui e aqui. Então, se eu tenho isso, eu posso tirar o dy dx aqui em evidência, e aí vai sobrar x ao cubo e 3y ao quadrado x mais 6y, certo? Então, esses termos aqui são os que, somados, né, se eu tirar em evidência ali, eu consigo isolar esses termos ali. Do lado da direita, não fiz nada, tá? E aí, finalmente, resolvendo, eu pego todo esse termo aqui que está multiplicando dy dx e passo para o outro lado dividindo, né? Já que ele está multiplicando, passa para lá dividindo. E, finalmente, eu cheguei aonde que eu queria, que era o dy dx. Tudo bem? Próximo exemplo agora. Eu tenho uma regra da cadeia para fazer, ok? Então, aqui, o que eu consigo identificar? Agora, nesse exemplo, a gente consegue, se você quiser, né, você consegue usar aquela outra fórmula lá que eu tinha comentado da regra da cadeia, né, que, dado uma função composta, a derivada dela é a derivada da função de dentro vezes a derivada da função de fora aplicada na função de dentro. Mas aqui a gente também vai usar a mesma fórmula lá que eu comentei. Bom, vejamos. A gente tem, então, aqui a função f de x igual a 2 mais raiz de x, tudo isso elevado a 55. Muito bem, então, eu tenho, então, uma composição aqui, né? Se você for pensar, né, como quem seria, né, nesse meu fão, né, lembrando que a gente escreve a função g como a de dentro e a função f como a de fora. Você diria, né, que a função que está dentro de alguma coisa, né, então, a função que está sendo elevada a 55 seria, no caso, 2 mais raiz de y, né? 2 mais raiz de x, certo? Porque essa é a função que está dentro do parênteses, então eu posso dizer que ela é a função de dentro da f. E a f, se eu disser que essa f é uma f de... deixa eu pensar numa letra aqui. Uma f de... K. Esse K da f é elevado ao expoente 55. Então, qualquer coisa que eu coloque aqui, no lugar desse K, ele vai virar essa coisa elevada a 55. Então, se eu coloco o G dentro do K, então eu tiro o K daqui e coloco o G, que é 2 mais raiz de x. Eu vou lá e acho exatamente a função composta que eu estou dizendo. Então, por isso que eu consigo fazer essa identificação ali, tá? Bem, usando, então, essa regra aí da cadeia, então, composição de função, né? E identificando, então, né, que eu tenho essas duas funções, né? Então, a f e a g.
a gente consegue identificar que a composição vai acontecer e vai funcionar, né? O que eu quero fazer é a derivada disso, né? Então, ou você usa essa fórmula, ou você usa aquela outra fórmula que eu havia comentado, né? Que você usa alguns auxiliares aí para conseguir fazer a conta. Bom, então como que a gente vai começar, né? Eu quero fazer, então, a derivada em relação a x, né? Da função 2 mais raiz de x, que é o que eu estou procurando, né? Ah, perdão, 2 mais raiz de x elevado a 55, certo? Então, essa é a função que eu estou procurando. Bem, ela não está simplificada, né? Então, eu preciso de um passo para conseguir fazer ela. Qual seria esse passo? Fazer uma troca de variável aqui, para usar uma variável auxiliar com que eu consiga fazer essas contas todas. Como que eu iria fazer isso, então? Eu ia ter que chamar isso daqui de alguma outra coisa para eu conseguir fazer essa conta. Essa outra coisa pode ser, por exemplo, você pode trocar para variável u, por exemplo. Então, aqui eu estou fazendo a derivada em relação a x de u elevado a 55, beleza? Bom, para fazer isso daqui, então, né, eu quero fazer essa derivada em x, vou usar lá a minha fórmula, né, que fala a derivada da f em relação a um auxiliar vezes a derivada do auxiliar com relação ao x, né? A minha função aqui, no caso, ela é essa u elevado a 55, né? Então, u elevado a 55. Vou derivar isso daqui com relação a u. E o meu auxiliar é du dx, tá? Então, vamos fazer essa conta aqui. Se eu tenho, então, um objeto elevado a 55 e eu vou derivar em relação a esse mesmo objeto, então, segue a regra normal da derivação, que é derrubar o expoente, o objeto elevado ao expoente menos 1. Multiplica agora, derivada do u em relação a x. Como que eu vou fazer isso? Quem que a gente chamou de u? Né? Só lembrando, né? Aqui a gente está usando outra coisa. Quem que a gente chamou de u foi isso que está dentro do parênteses, né? Que é o 2 mais a raiz de x. A derivada desse u em relação a x vai dar 0 para cá e para a raiz, aqui já foi dado, né? Que é 1 sobre 2 raiz de x. Então, a gente já coloca aqui que a derivada do u em x é 1 sobre 2 raiz de x, tá? E aí, o próximo e último passo é você colocar, então, no lugar desse u aqui, quem ele era, que é o 2 mais raiz de x. Então, vai ficar 55. No lugar do u, 2 mais raiz de x, elevado a 54, vezes o que estava ali fora, né? Que é 1 sobre 2 raiz de x, ok? Então, essa é uma maneira diferente. Se a gente tivesse feito por essa fórmula aqui, então, a gente tinha identificado, né, quem que era f e quem que era g. Aí, a continuação é quem que é a derivada da g. Então, a derivada da g, 0 aqui e aqui, 1 sobre 2 raiz de x. Ótimo. Derivada da f. A minha f aqui, eu vou fazer a derivada dela, vai me dar 55k elevado a 54. Mas eu não quero a derivada da f na variável dela, eu quero a derivada da f aplicada na g. Então, no lugar do k, eu vou colocar a g, que é 2 mais raiz de x, elevado a 54. E aí, finalmente, a derivada da minha composta, eu vou escrever como a g', que é 1 sobre 2 raiz de x, vezes a f', que é 55, a f' aplicada na g, que é 55, 2 mais raiz de x elevado a 54. Então, veja que esse resultado que a gente achou aqui é exatamente o mesmo que a gente achou usando a outra fórmula, que é essa daqui, né, com o auxiliar que eu falei, tá? Mesma coisa, só usando fórmulas diferentes. O processo é exatamente o mesmo, você pensar que existe uma composição e que você vai ter que usar uma variável auxiliar para encontrar o caminho, né? Então, eu tenho essa y ali, eu não conseguindo fazer a derivada na y, eu vou fazer uma auxiliar que faça com que esse caminho exista, tá? Então, basicamente, é essa a ideia, tá? Enfim, aí chega aqui, né? Ele isolou, né, esse termo aqui, né?
pego 1, vem para cá, multiplicando 55, e isso aqui dividindo, e aí ficou exatamente essa solução, tá? O próximo exercício aqui que você me perguntou, também eu tenho aqui mais uma equação que eu não consigo escrever o y como uma função de x, né, que a gente comentou. Ela é uma implícita, então explicitamente o y não pode ser escrito dessa forma. Então, mais uma vez, vamos derivar ambos os lados com relação ao x, né, que é a variável que eu estou procurando. Bem, nessa derivada aqui, mais uma vez, né, por mais que a ideia, né, que a gente tenha é que a derivada em y, a derivada em x de uma função de y seja zero, lembre que a gente não fez essa conta, a gente não sabe como que isso é. Portanto, eu não posso dizer, essencialmente, que a derivada disso aqui vai dar zero, tá? Então, é por isso que, nesse caso, a gente usa essa tal dessa derivada implícita. Bom, então aqui eu digo que essa função e elevado a y é uma função de x, sim, por mais que o x não esteja escrito aqui. Lembrando, é implícita, portanto, eu não consigo escrever explicitamente. Então, eu vou fazer a derivada do produto aqui, e aqui não, aqui é uma derivada normal, né? Porque vejo aqui que é um sinal de mais, né? Então, tudo bem, né? Aqui a gente não usa a regra do produto, a gente usa a regra da soma normalzinha, então a gente só faz a derivada aqui de x, e aí aqui nesse x vezes y, esse sim a gente usa a regra do produto, né? Então, tanto que você selecionou aqui certinho, tá? Qual que é o próximo passo? Vou fazer cada uma delas aqui de novo, né? Então, primeiro aqui o lado da esquerda, né? Vou fazer, então, usando a fórmula da regra do produto, U' mais V'u. E aí, eu vou identificar quem que seria o meu U e o V, né? Então, o meu U seria E na Y e o V seria seno de X. Então, para eu derivar isso daqui em relação a Y, né? Então, esse E elevado a Y, nossa, como que eu iria fazer? Eu ia ter, então, a derivada em relação a x da exponencial de y, né? Veja, eu tô com uma implícita aqui, né? Então, eu preciso escrever isso daqui da forma correta, né? Então, vamos guardar isso daqui. Aqui, a derivada do v seria, então, a derivada do seno, normalzinho. Então, a gente tem como cosseno, tá? Agora, vamos observar isso daqui, né? A derivada da exponencial de y em x. Então, vai cair lá, vamos usar, então, aquela fórmula lá. Vou escrever aqui. Que a gente faz uma auxiliar para conseguir derivar a função que a gente tem, né? E, nesse caso, a gente vai usar o f, no nosso exemplo, é e elevado a y, e a auxiliar vai ser y. Então, a derivada de e elevado a y com relação a x, então aqui no f eu coloco e elevado a y, deixo os y's lá, e x. Derivada da exponencial em relação a y é ela mesma. Vezes dy dx, que a gente não sabe qual é o que a gente está procurando, então fica aqui, tá? Bem, e aí agora a gente vai escrever lá do lado da esquerda, isso. Então, aí, o lado da esquerda do sinal de igual, né? Então, o lado da esquerda do sinal de igual vai ficar U'V, V'U. Aqui eu acho que está invertido, né? Tá V'U. Não, pera. Não, aqui tá U' mais U'V. Isso. Então, aqui a gente tem o nosso U vezes V'U. Nossa, que foi isso? Mais, aí aqui a gente tem U' vezes V. Veja que é a mesma coisa, só mudou a ordem, tá? Não faz diferença nenhuma, ele trocou aqui, daqui para cá. Acho que foi isso. Isso, ó, esse termo veio para trás e esse termo veio para frente. É a mesma coisa, tá? Tanto faz se você tivesse feito de outra ordem, tá? Não ia mudar nada. Bom, então, olha lá, U'V', então U'V' vezes U'V. Então, o nosso U'V saiu aqui, EY dy dx, então EY vezes dy dx, que é Y', né? Vezes o seno, que é o V, tá? Agora, do outro lado, né? Do lado da direita.
Então, aqui do lado da direita, a gente tem a derivada em x, que é 1, mais a derivada de xy, que daí, nesse caso, sim, a gente vai ter uma regra do produto. Então, ela vai sair aqui. Como que vai ficar essa regra do produto, né? Então, eu vou ter esse produto agora vai ser o U vai ser x e o V vai ser y, né? Usando aqui, então, a regra do produto. A derivada do U em relação a x vai dar 1, certinho, né? Esse a gente não tem problema. Já a derivada do y em relação a x vai ter que ficar indicado assim, ok? Então, vamos escrever isso, né? Aqui. Então, esse é o lado direito do sinal de igual. Então, esse produto, né, vai ficar, então, o linha V, V, linha U. Vamos ver aonde ficou. Ah, já está aqui. Então, aqui a gente tem U, V', de novo a mesma fórmula. U, V', U', V. Então, aqui o U, que é X, V', que é Y', mais o linha V, o linha é 1, vezes o V, que é Y, tá? Então, usei a fórmula ali certinho. Muito bem, agora a gente precisa observar, então, que a gente está procurando a derivada do y em relação a x, né? Então, vamos resolver para esse termo aí, tá? Aonde é que está o meu dy dx, né? Então, em que momento que ele está aparecendo? Aqui e aqui. Então, eu preciso que isso seja isolado, certo? Então, deixa eu ver como que você fez aqui. Só reescreveu, né? Bem, enfim, não entendi exatamente o que você escreveu, então vamos a gente mesmo. Vamos nós aqui ir escrevendo. Deixa eu pegar uma cor diferente. Aí. Então, aqui agora a gente só vai isolar, tá? Então, vamos esquecer esse pedaço aqui e vamos tentar, então, fazer. Bom, aqui do lado da esquerda, do sinal de igual, eu vou deixar quem multiplica o y' aqui e esse outro termo vai passar para o outro lado negativo, tá? Então, eu tenho ali o y' vezes a exponencial de y vezes o seno de x. Nossa, tá muito ruim essa cor, né? Deixa eu pôr outra. Vamos lá. Será que... Não, azul já foi, verde também. Um roxo, vamos ver se fica bom. Acho que dá. Se bem que acho que dá pra gente... Vamos tentar melhorar aqui, porque tá muito apertado aqui. Não tô com espaço. Aí, vamos pra baixo. Ótimo. Agora sim, vou conseguir escrever. Bem, então aqui eu vou deixar esse termo, né? Então, a exponencial de y vezes o y' vezes o seno vai ficar. Esse termo aqui, que tem o y', né? Que é o x vezes o y', vai passar lá para o outro lado negativo, ok? Do outro lado do igual vai ficar o 1 e vai ficar o y. E vem esse outro termo aqui, negativo, o EY vezes o cosseno, ok? Então, só isolei quem eu precisava. Agora, eu tiro o y' em evidência, e quem sobrou vai ficar aqui. É EY seno de x menos x, tá? Então, se eu distribuir esse y', eu volto para cá. Esse lado da esquerda aqui, perdão, da direita, eu não tenho muito o que fazer, então, só repito. E agora, finalmente, eu passo essa turma que está multiplicando lá para o outro lado, dividindo. Então, olha lá, EY seno de x menos x. Beleza? E aí, a gente chegou na solução aí também, né? Isolamos o dy dx, tá? Então, espero que tenha ficado claro para você, né? Dessa maneira. Não sei se te ajudei, espero que sim, tá? Então, qualquer coisa, qualquer dúvida aí, se você continuar, procure alguns canais aí que eu acredito que vão te ajudar. O canal da Univesp no YouTube, ele tem algumas aulas de cálculo que são muito boas. E também o canal do Me Salva. Também é um canal muito bom aí para você ver alguns exercícios resolvidos e tal, né?
para você conseguir estudar e não se perder muito, né? Se você tiver uma dúvida muito pontual, né? Você consegue ver aí mais alguns materiais aí no YouTube, tá bom? Então, eu espero que você consiga entender dessa forma. Se você tiver mais alguma dúvida, entre em contato aí na tutoria para a gente conseguir te ajudar, tá bem? Enfim, bons estudos e até a próxima tutoria.